Continuação da leitura do livro do Desassossego, de Fernanda Pessoa. Esse texto fala do intervalo doloroso. Se me perguntardes se sou feliz, responder-vos-ei que o não sou. É nobre ser tímido, ilustre não saber agir, quando não ter jeito para viver. Só o tédio, que é um afastamento, e a arte, que é um desdém, douram de uma semelhança de contentamento à nossa. Fogos fatos que a nossa podridão gera são, ao menos, luz das nossas trevas. Só a infelicidade eleva, e o tédio que da infelicidade portimos é heráldico, como o ser descendente de heróis longínquos. Sou um poço de gestos que nem em mim se esboçaram todos, de palavras que eu nem pensei pondo curvas nos meus lábios, de sonhos que me esqueci de sonhar até o fim. Sou ruínas de edifícios que nunca foram mais do que essas ruínas, que alguém se fartou no meio de construí-las, de pensar em que construía. Eu não nos esqueçamos de odiar os que gozam porque gozam, de desprezar os que são alegres porque não soubemos ser, nós alegres como eles. Esse sonho falso, esse ódio fraco, não é senão um pedestal tosco e sujo da terra, em que se finca e sobre o qual, altiva e única, a estátua do nosso tédio se ergue, escuro vulto cuja face um sorriso impenetrável nimba vagamente de segredo. Benditos os que não confiam a vida a ninguém. Tenho a náusea física da humanidade vulgar, que é, aliás, a única que há. E capricho, às vezes, em aprofundar essa náusea, como se pode provocar um vômito para aliviar a vontade de vomitar. Um dos meus passeios prediletos, nas manhãs em que temo a banalidade do dia que vai seguir, como quem teme a cadeia, é o de seguir lentamente pelas ruas fora, antes da abertura das lojas e dos armazéns, e ouvir os farrapos de frases que os grupos de raparigas, de rapazes e de um com outras deixam cair, como esmolas da ironia, na escola invisível da minha meditação aberta. E é sempre a mesma sucessão das mesmas frases. Então ela disse, e o tom diz a intriga dela. Ah, se não foi ele, foste tu. E a voz que responde ergue-se num protesto que já não ouço. Disseste, sim senhor, disseste. E a voz da costureira afirma estridente. A minha mãe diz que não quer. Eu? E o pasmo do rapaz que traz o lanche embrulhado no papel manteiga não me convence. Nem deve convencer a loura suja. Se calhar era. E o riso dos três das quatro raparigas cerca do meu ouvido da obscenidade que... E então pus-me mesmo diante do gajo. E ali, mesmo na cara dele, em José. E o pobre diabo mente, pois o chefe do escritório, sei pela voz que o outro contenedor era chefe do escritório que desconheço, eu não lhe recebeu na arena entre as secretárias o gesto de gladiador de palhinhas. E então eu fui fumar para a retrete. Ri o pequeno de fundilhos escuros. Outros, que passam nós ou juntos, não falam, ou falam e eu não ouço. Mas as vozes todas são-me claras, como uma transparência intuitiva e rota. Não ouso dizer, não ouso dizê-lo, a mim mesmo em escrita, ainda que logo acortasse, o que tenho visto nos olhares casuais, na sua direção involuntária e baixa, nos seus atravessamentos sujos. Não ouso porque quando se provoca o vômito é preciso provocar só um. O gajo estava tão grosso que nem via a escada. Ergo a cabeça, este rapazote ao menos descreve. E esta gente, quando descreve, é melhor do que quando sente, porque por descrever, esquecer-se-ei de si. Passa-me a náusea. Vejo o gajo, vejo fotograficamente. Até o calão inocente me anima. Bendito ar que me dá na cara. O gajo, tão grosso que nem via o que era de degraus a escada. Talvez a escada onde a humanidade sobe aos tombos, apalpando-se e atropelando-se na falsidade regrada do declive aquém do salguão. A intriga, a maledicência, a prosápia, falada do que se não ousou fazer, o contentamento de cada pobre bicho vestido com a consciência inconsciente da própria alma,
a sexualidade sem lavagem, as piadas como cócegas de macaco, a horrorosa ignorância da importância do que são. Tudo isso me produz a impressão de um animal monstruoso e reles, feito no involuntário dos sonhos, das côdeas úmidas, dos desejos, dos restos trincados das sensações. Toda a vida da alma humana é um movimento na penumbra. Vivemos no lusco-fusco da consciência, nunca certos com os que somos ou o que nos supomos ser. Nos melhores de nós vive a vaidade de qualquer coisa, e é um erro cujo ângulo não sabemos. Somos qualquer coisa que se passa no intervalo de um espetáculo. Por vezes, por certas portas, entrevemos o que talvez não seja senão cenário. Todo mundo é confuso, como vozes na noite. Estas páginas em que registro com a clareza que dura para elas, agora mesmo as reli e me interrogo. Que é isto? E para que é isto? Quem sou eu quando sinto? Que coisa morro quando sou? Como alguém que de muito alto tente distinguir as vidas do vale. Eu assim, mesmo me contemplo de um cimo, eu sou, contudo, uma paisagem indistinta e confusa. É nestas horas de um abismo da alma que o mais pequeno pormenor me oprime como uma carta de adeus. Eu sinto-me constantemente numa véspera de despertar. Sofro-me o invólucro de mim mesmo, num abafamento de conclusões. De bom grado eu gritaria se a minha voz chegasse a qualquer parte, mas há um grande sono comigo e desloca-se de umas sensações para outras como uma sucessão de nuvens, das que deixam de diversas cores do sol e verde a relva meio ensombrada dos campos prolongados. Eu sou como alguém que procura ao acaso, não sabendo onde foi oculto o objeto que lhe não disseram que é. Jogamos às escondidas como ninguém. Há algures um subterfúgio transcendente, uma divindade fluida e só ouvida. Eu releio sim essas páginas que representam horas pobres, pequenos sossegos ou ilusões, grandes esperanças desviadas para a paisagem, mágoas como quartos onde não se entra, certas vozes, um grande cansaço, o evangelho por escrever. Cada um tem a sua vaidade, e a vaidade de cada um é o seu esquecimento de que há outros com alma igual. A minha vaidade são algumas páginas, uns trechos, certas dúvidas. Releio? Menti. Não ouso reler. Não posso reler. De que me serve reler? O que está ali é outro. Já não compreendo nada. Choro sobre as minhas páginas imperfeitas, mas os vindouros, se as lerem, sentirão mais com o meu choro do que sentiriam com a perfeição. Se eu a conseguisse, que me privaria de chorar e, portanto, até de escrever? O perfeito não se manifesta. O santo chora e é humano. Deus está calado, por isso podemos amar o santo, mas não podemos amar a Deus. Aquela divina e ilustre timidez que é o guarda dos tesouros e dos regalia da alma. Regalia é uma palavra latina que designa os privilégios da realeza, uma regalia. Ah, mas como eu desejaria lançar, ao menos numa alma, alguma coisa de veneno, de desassossego e de inquietação. Isso consolar-me-ia um pouco da nulidade de ação em que vivo. Perverter seria o fim da minha vida, mas vibra alguma alma com as minhas palavras. Ouve-as alguém que não sou só eu. Começa um novo texto chamado Encolher de Ombros. Damos comumente às nossas ideias do desconhecido a cor das nossas noções do conhecido. Se chamamos a morte um sono, é porque parece um sono por fora. Se chamamos a morte uma nova vida, é porque parece uma coisa diferente da vida. Com pequenos mal-entendidos como a realidade construímos as crenças e as esperanças, e vivemos das côdeas e as chamamos bolos, como as crianças pobres que brincam a ser felizes. Mas assim é toda a vida, assim, pelo menos, é aquele sistema de vida particular, a que no geral se chama civilização. A civilização consiste em dar a qualquer coisa um nome que lhe não compete, e depois sonhar sobre o resultado. E realmente o nome falso e o sonho verdadeiro criam uma nova realidade.
o objeto torna-se realmente outro, porque o tornamos outro. Manufaturamos realidades, a matéria-prima continua sendo a mesma, mas a forma que a arte lhe deu afasta efetivamente de continuar sendo a mesma. Uma mesa de pinho é pinho, mas também é mesa. Sentamo-nos à mesa e não no pinho. Então, não importa a madeira, é uma mesa. Um amor é um instinto sexual, porém não amamos com o instinto sexual, mas com a pressuposição de outro sentimento. E essa pressuposição é, com efeito, já outro sentimento. Eu não sei que efeito sutil de luz, ou ruído vago, ou memória de perfume ou música, tangida por não sei que influência externa, me trouxe, de repente, em pleno, ir pela rua, estas divagações que registro sem pressa, ao sentar-me no café, distraidamente. Eu não sei onde ia conduzir os pensamentos, ou onde preferiria conduzi-los. O dia é de um leve nevoeiro úmido e quente, triste sem ameaças, monótono sem razão. Dói-me qualquer sentimento que desconheço. Falta-me qualquer argumento, não sei sobre o que. Não tenho vontade nos nervos. Estou triste abaixo da consciência. Escrevo estas linhas realmente mal notadas, não para dizer isso, nem para dizer qualquer coisa, mas para dar um trabalho à minha desatenção. Eu vou enchendo lentamente a traços moles de lápis rombo, que não tenho sentimentalidade para parar. O papel branco de embrulho de sanduíches que me forneceram no café, porque eu não precisava de melhor e qualquer servia, desde que fosse branco. E dou-me por satisfeito, reclino-me, a tarde cai monótona e sem chuva, num tom de luz desalentado e incerto. E deixo de escrever porque deixo de escrever. Quantas vezes, presa da superfície do brochedo, me sinto homem. Então convivo com alegria e existo com clareza, sobrenado. E é-me agradável receber o ordenado e ir para casa. Eu sinto o tempo sem o ver, e agrada-me qualquer coisa orgânica. Se medito, eu não penso. Nesses dias, gosto muito dos jardins. Eu não sei que coisa estranha e pobre existe na substância íntima dos jardins citadinos, que só a posso sentir bem quando não me sinto bem a mim. Um jardim é um resumo da civilização, uma modificação anônima da natureza. As plantas estão ali, mas há ruas, crescem árvores, mas há bancos por debaixo de uma sombra. No alinhamento virado de um quadro lados da cidade, ali só largo. Os bancos são maiores e tem quase sempre gente. Eu não odeio a regularidade das flores nem canteiros. Eu odeio, porém, o emprego público das flores. Se os canteiros fossem em parques fechados, se as árvores crescessem sobre recantos feudais, se os bancos não tivessem alguém, haveria com que consolar-me na contemplação inútil dos jardins. Assim, na cidade, regrados mais úteis, os jardins são para mim como gaiolas, em que a espontaneidade colorida das árvores e das flores não tem senão espaço para o não ter, lugar para dele não sair, e a beleza própria, sem a vida que pertence a ela. Mas há dias em que esta é a paisagem que me pertence, e em que entro como figurante numa tragédia cômica. Nesses dias estou errado, mas pelo menos em certo modo, sou mais feliz. Se me distraio, julgo que tenho realmente casa, lar, aonde volte. Se me esqueço, sou normal, poupado para um fim. Escovo um outro fato e leio um jornal roto. Ou um jornal todo. Mas a ilusão não dura muito, tanto porque não dura porque a noite vem, e a cor das flores, a sombra das árvores, o alinhamento das ruas e canteiros, tudo se esbate e encolhe. Por cima do erro e de eu estar homem, abre-se de repente, como se a luz do dia fosse um pano de teatro que se esconde para mim. O grande cenário das estrelas. E então eu esqueço que os olhos a plateia amorfa e aguardo os primeiros atores com um sobressalto de criança no circo. Estou liberto e perdido. Eu sinto, esfrio, febre, sou eu. O cansaço de todas as ilusões e de tudo que há nas ilusões, a perda delas, a inutilidade de as ter, o anticansaço de ter que as ter para perdê-las, a mágoa de as ter tido, a vergonha intelectual de as ter tido sabendo que teriam tal fim. A consciência da inconsciência da vida é o mais antigo imposto à inteligência.
Há inteligências inconscientes, brilhos do espírito, correntes de entendimento, mistérios e filosofias, que têm o mesmo automatismo que os reflexos corpóreos, que a gestão que o fígado e o rim fazem nas suas secreções. Chove muito, mas sempre mais. Há como uma coisa que vai desabar no exterior negro. Todo o amontoado irregular e montanhoso da cidade parece-me hoje uma planície de chuva. Por onde quer que alongue os olhos, tudo é cor de chuva, negro, pálido. Tenho sensações estranhas, todas elas frias. Ora me parece que a paisagem essencial é bruma e que as casas são a bruma que a vela. Uma espécie de ateneurose do que serei, quando já não for, gela-me corpo e alma. Como uma lembrança da minha morte futura, arrepia-me de dentro. Numa névoa de intuição, eu sinto-me matéria morta, caído na chuva, gemido pelo vento. E o frio, do que não sentirei, morde o coração atual. Quando outra virtude não age em mim, há pelo menos a da perpétua novidade da sensação liberta. Descendo hoje a rua nova do Almada, reparei de repente nas costas do homem que a descia diante de mim. Eram as costas vulgares de um homem qualquer, o casaco de um fato modesto, num dorso de transeunte ocasional. Levava uma pasta velha debaixo do braço esquerdo e punha no chão, no ritmo de andando, um guarda-chuva enrolado que trazia pela curva na mão direita. Senti de repente uma coisa parecida com ternura por esse homem. Senti nele a ternura que se sente pela comum vulgaridade humana, pelo banal cotidiano do chefe de família que vai para o trabalho, pelo lar humilde e alegre dele, pelos prazeres alegres e tristes de que forçosamente se compõe a sua vida, pela inocência de viver sem analisar, pela naturalidade animal daquelas costas vestidas. Eu volvi os olhos para as costas do homem, janela por onde vi estes pensamentos. A sensação era exatamente idêntica àquela que nos assalta perante alguém que dorme. Tudo o que dorme é criança de novo. Talvez porque o sono não se possa fazer mal e não dá conta da vida, o maior criminoso, o maior fechado egoísta é sagrado por uma magia natural enquanto dorme. Entre matar quem dorme e matar uma criança, não conheço diferença que se sinta. Ora, as costas deste homem dormem. Todo ele caminha adiante de mim, compassada igual a minha, dorme. Vai inconsciente, vive inconsciente. Dorme porque todos dormimos, toda a vida é um sonho. Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que quer, ninguém sabe o que sabe. Dormimos a vida, eternas crianças do destino. Por isso sinto, se penso com esta sensação, uma ternura informe e imensa, por toda a humanidade infantil, por toda a vida social dormente, por todos, por tudo. É um humanitarismo direto, sem conclusões nem propósitos, o que me assalta neste momento. Eu sofro uma ternura como se um Deus visse. Vejo-os a todos através de uma compaixão de um único consciente. Os pobres diabos homens, o pobre diabo humanidade. O que está tudo isto a fazer aqui? Todos os movimentos e intenções da vida, desde a simples vida dos pulmões até a construção de cidades e impérios, considero-os como uma sonolência, coisas como sonhos ou repousos, passadas involuntariamente no intervalo entre a realidade e outra realidade, entre um dia e outro dia do absoluto. E como alguém abstratamente materno, debruço-me da noite como os filhos maus, como sobre os bons, comuns no sono em que são os meus. Enterneço-me com uma largueza de coisa infinita. Eu desvio os olhos das costas do meu adiantado e passando-os a todos mais quando vão andando nessa rua. A todos abarco nitidamente na mesma ternura absurda e fria que me veio nos ombros do inconsciente a quem sigo. Tudo isso é o mesmo que ele, todas essas raparigas que falam para o ateliê, estes empregados jovens que riem para o escritório, estas criadas de seios que regressam das compras pesadas, estes moços dos primeiros fretes, tudo isso é uma pequena inconsciência diversificada por caras e corpos que se distinguem como fantoches movidos pelas cordas que vão dar aos mesmos dedos da mão de quem é invisível. Passam como todas as atitudes com que se define a inconsciência e não têm consciência de nada.
porque não têm consciência de ter consciência. Uns inteligentes, outros estúpidos, são todos igualmente estúpidos. Uns velhos, outros jovens, são da mesma idade. Uns homens, outros mulheres, são do mesmo sexo que não existe. Aquilo que creio produz em mim o sentimento profundo em que vivo, da incongruência com os outros. É que a maioria pensa que a sensibilidade eu sinto com o pensamento. Para o homem vulgar, sentir é viver e pensar é saber viver. Para mim, pensar é viver e sentir não é mais do que alimento de pensar. É curioso que, sendo escassa a minha capacidade de entusiasmo, ela é naturalmente mais solicitada pelos que se me opõem em temperamento do que pelos que são da minha espécie espiritual. A ninguém admiro na literatura mais que os clássicos, que são a quem menos me assemelho. A ter que escolher pela leitura única entre Chateaubriand e Vieira, escolheria Vieira, sem necessidade de meditar. Quanto mais diferente de mim alguém é, mais real me parece, porque menos depende da minha subjetividade. E é por isso que o meu estudo atento e constante é essa mesma humanidade vulgar que repugno e de quem disto. Amo-a porque a odeio. Gosto de vê-la porque detesto senti-la. A paisagem, tão admirável como o quadro, é em geral incômoda como leito. Disse a Miel que uma paisagem é um estado de alma, mas a frase é uma felicidade frouxa, de sonhador débil. Desde que a paisagem é paisagem, deixe de ser um estado de alma. Objetivar é criar, e ninguém diz que um poema feito é um estado de estar pensando em fazê-lo. Ver é talvez sonhar, mas se lhe chamamos vez em vez de lhe chamarmos sonhar, é que distinguimos sonhar de ver. De resto, de que servem estas especulações de psicologia verbal? Independente de mim cresça a erva, chove na erva que cresce, e o sol doira a extensão da erva que cresceu ou vai crescer. Erguem-se os montes de muito antigamente, e o vento passa como o mesmo modo com que Homero, ainda que não existisse, o ouviu. Mas certo era dizer que o estado da alma é uma paisagem. Haveria na frase a vantagem de não conter a mentira de uma teoria, mas tão somente a verdade de uma metáfora. Estas palavras casuais foram-me ditadas pela grande extensão da cidade, vista à luz universal do sol, desde o alto de São Pedro de Alcântara. Cada vez que assim contemplo uma extensão larga e me abandono do meu 1,70 m de altura e 60 quilos de peso, em que fisicamente consisto, eu tenho um sorriso grandemente metafísico para os que sonham que o sonho é sonho, e amam a verdade do exterior absoluto como uma virtude nobre do entendimento. O Tejo ao fundo é um lago azul, e os montes da outra banda são de uma Suíça achatada. Sai um pavio pequeno, vapor de carga preto, dos lagos do Poço do Bispo, para a barra que não vejo. Que os deuses todos me conservem, até a hora em que cesse este meu aspecto de mim. A noção clara e solar da realidade externa, o instinto da minha importância, o conforto de ser pequeno e de poder pensar em ser feliz. No alto ermo dos montes naturais temos, quando chegamos, a sensação do privilégio. Somos mais altos, de toda esta estatura, do que o alto dos montes. O máximo da natureza, pelo mesmo daquele lugar, fica-nos sob a sola dos pés. Somos, por posição, reis do mundo invisível, ou visível, em que torno de nós tudo é mais baixo, a vida é encosta que desce, planície que jaz, ante um erguimento de um píncaro que somos. Tudo em nós é acidente de malícia. A essa altura que temos, não a temos. Não somos mais altos no alto do que a nossa altura. Aquilo mesmo que calcamos nos alça. E se somos altos, é por aquilo mesmo de que somos mais altos. Respira-se melhor quando é rico. É-se mais livre quando se é célebre. O próprio ter um título de nobreza é um pequeno monte. Tudo isso é artifício, mas o artifício nem sequer é nosso. Subimos a ele, ou
levaram-nos até ele, ou nascemos na casa do monte. Grande, porém, é o que considera que do vale do céu ou no monte ao céu, a distância que a diferença não faz diferença. Quando o dilúvio crescesse, estaríamos melhor nos montes, mas quando a maldição de Deus fosse raios, como a de Júpiter, de ventos, como é o de Elo, o abrigo seria não termos subido e a defesa rastejarmos. Sábio deveras é o que tem a possibilidade da altura nos músculos e a negação de subir no conhecimento. Ele tem, por visão, todos os montes e tem por posição todos os vales. O sol que doura os píncaros doura-los-á para ele mais que para quem ali o sofre. E o palácio alto entre florestas será mais belo aos que contemplam do vale, que aos que esquecem das salas que os constituem de prisão. Com estas reflexões me consolo, pois que me não posso consolar com a vida. E o símbolo funde-se-me com a realidade quando, transeunte de corpo e alma, por estas ruas baixas que vão dar no Tejo, eu vejo os altos claros da cidade esplender, como a glória alheia das luzes várias de um sol que já nem está no poente. Bem, termino aqui. O próximo texto, parte do texto se chama Trovoada. Até a próxima. Tchau, tchau.